uma melhoria, né, por assim dizer, da revista atualizada, mas não fugindo à fidelidade do original. Uma linguagem mais simples, de mais fácil compreensão. Portanto, nós leamos o texto a uma só voz, Juízes 9, de 1 a 6. Leiamos então a palavra do Senhor, que diz: Abimeleque, filho de Jeroboão, foi a Siquém aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês, que 70 homens dos filhos de Jeroboão dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jeroboão, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jeroboão, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Esta é a introdução de uma história que narra a forma como um indivíduo manipula a liderança de uma cidade e toda uma sociedade para assumir o trono ou governo de forma indevida. Eu quero, nesta manhã, trazer uma mensagem à igreja sobre o Deus que é o Senhor da história e o Deus que conduz a nossa vida, as nossas decisões, por meio da 9, versículos de número 7 ao versículo de número 21, será o texto para a nossa meditação nesta manhã. Acompanhe a leitura que farei do texto sagrado que diz, Juízes 9, de 7 a 21. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerezim. Em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei,
Se vocês fizeram o que é correto em relação a Jeroboão e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia que o fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas, mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. E se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas, se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, somos-te gratos pelo teu conselho para conosco nesta manhã, que mediante a Escritura Sagrada nos instruirá como nós devemos tomar as nossas decisões, que envolvem todas as áreas das nossas vidas por meio da Bíblia Sagrada. Fale com teu povo aqui presente, fala com aqueles que de suas casas estão acompanhando por meio do canal do YouTube da igreja. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos e irmãs, nós vivemos em uma sociedade que de tempo em tempo gosta de destacar algumas palavras para, de alguma forma, mostrar que está sintonizada, ou para mostrar que alguns têm um conhecimento superior que outros. E quando algumas palavras são mencionadas, alguém pensa de imediato, nossa, esse indivíduo, ele é extremamente inteligente. Tempos atrás, a palavra da moda era inclusão. Em toda palestra, em toda mensagem, em todos os dizeres, a palavra inclusão tinha que ser mencionada. E quando não fazia a tal inclusão da palavra inclusão, este ou aquela que estava levando a sua mensagem não tinha nenhum crédito. Com o passar do tempo, tantas outras foram colocadas. Perspectiva, divisor de águas e tantas outras. Hoje nós temos duas palavras em moda: narrativas e polarização. Narrativa e polarização. E é interessante que quando nós vamos para as duas palavras, e via de regra, nós como crentes devemos pensar de acordo com a Escritura, porque se ficarmos diante do significado, do sentido que parte da sociedade, com as suas ideologias, tenta transferir a nós, com os seus termos, nós ficamos ou seguimos a estes, porque não buscamos a definição exata, precisa, que a Escritura dá a nós, de termos como esses. Se nós falarmos de narrativas, quando nós falamos de narrativa hoje, nós devemos lembrar de imediato que a Bíblia Sagrada é uma narrativa fidedigna daquele que foi profetizado e prometido, que um dia se encarnaria, desenvolveria o seu ministério, iria à cruz do Calvário, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, mas ele ressuscitaria, garantindo a nós também a vida eterna. Quando nós falamos da palavra polarização, nós ficamos com as narrativas presentes, e às vezes nem mesmo perguntamos, qual o significado dessa palavra? O que essa palavra significa? Vamos dar um Google nessa palavra. Então, polarização, dando um Google, tem um sentido ou este significado. Na política,
o significado estrito de polarização, ou do termo polarização, é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. E eu creio que ninguém pensa diferente ou em desacordo deste significado. Mas quando nós pensamos biblicamente, nós temos que lembrar que esta polarização, irmãos, o seu start foi lá na queda, a partir da queda. A partir da queda se polariza, se divide as coisas. A partir da queda se divide aqueles que iriam servir ao Cristo ressurreto, a semente da mulher ou a semente da serpente. A partir deste momento, tudo se divide com Cristo ou sem Cristo, vida e morte, céu ou inferno, bem ou mal, judeus ou gentios, judeus ou samaritanos, e por aí vai. E entramos dentro do mundo da política, e na nossa inocência, às vezes nós pensamos que a Escritura não tem nenhuma mensagem ou nenhuma diretriz para nós tratarmos, discutirmos e agirmos de acordo com aquilo que a Escritura nos dá no presente tempo. Nós estamos vivendo um tempo de polarização política dentro do nosso país. Dia 30 tudo será definido de acordo com as urnas e com a intenção de voto de cada um. Mas como pastor, irmãos, eu não poderia deixar de trazer uma mensagem para a igreja, porque pesa sobre o meu ombro essa responsabilidade. E ao trazer essa palavra, eu não estarei falando sobre partido político, não estarei falando sobre ideologia A ou B, mas sobre diretrizes que a Escritura aponta para nós, para que num contexto polarizado como nós vivemos hoje, nós possamos trilhar o caminho certo de acordo com a Escritura Sagrada. Voltamos ao texto. O livro dos Juízes foi escrito em um período onde o mesmo livro afirma, no seu último capítulo, no versículo de 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Poucas gerações depois da conquista e o estabelecimento da terra de Canaã foram suficientes para que a fé de parte daquele povo, ou do povo denominado povo de Deus, se arrefecesse, e automaticamente eles foram se distanciando de Deus. Mas essa mesma história, neste mesmo livro, nos mostra um Deus que não desiste do seu povo, que a despeito do coração duro daquele povo, da rebeldia daquele povo, Deus em tempos levantava homens e mulheres para trazer aquele povo ao eixo, à palavra de Deus, a Ele mesmo. E um desses, que foi um dos maiores destaques na galeria dos juízes, tinha por nome Jerubaal, ou o conhecidíssimo Gideão. Gideão é o mesmo Jerubaal que está no texto que encontra-se nas suas mãos. Ainda em vida, Gideão recusara-se a governar Israel e nem quisera indicar um dos seus filhos para fazê-lo, apesar da insistência do povo. Após a morte de Gideão, Abimeleque, um sujeito desqualificado, apresentou-se como o melhor candidato a ser rei de Siquém, apresentando como credencial ou como credenciais apenas o fato de ser filho de Gideão com uma concubina daquela cidade de Siquém, e o fato de ser concidadão dos seus moradores. Seus intermediários nesse pleito foram os seus próprios parentes, aqueles que faziam parte da família da sua mãe, os quais foram bem-sucedidos na primeira investida. Abimeleque vai de encontro à sua própria família e fala: me faça rei, versículo 1 a versículo 3, e diz que a liderança daquela cidade começa a pensar na causa pleiteada por Abimeleque. Eleito rei, Abimeleque
tendo o apoio da sua família, tendo o apoio da liderança da igreja, tendo o apoio de toda a sociedade de Siquém, você pode conferir isso nos 3 primeiros versículos, ele imediatamente apossou-se do tesouro público e com o dinheiro contratou uma quadrilha para ir até a cidade de Ofra, onde moravam os demais filhos de Gideão, seus irmãos, e determinou que todos fossem executados. Dos 70 filhos de Gideão, somente o filho caçula conseguiu escapar porque ele fugira. E o nome desse indivíduo era Jotão. Jotão era o filho mais novo de Gideão e havia escapado da chacina liderada por Abimeleque, seu meio-irmão, na qual pereceram todos os outros filhos de Gideão em um número de 70. Jotão então subiu ao monte Gerizim, ao pé do qual ficava a cidade de Siquém, e proferiu a parábola que nós fizemos a leitura dela, versículo 7 ao versículo de número 21. Segundo Jotão, as árvores resolveram eleger um rei para si, tanto é que indicaram a oliveira, que recusou a honraria sob o pretexto de que não poderia deixar a sua função de alegrar os homens e de honrar os deuses com seu óleo precioso. Mediante tal recusa, as árvores então indicaram a figueira para governá-las, mas esta também recusou o cargo, porque teria que renunciar à missão de proporcionar aos homens a doçura do seu fruto. Houve uma nova tentativa, desta vez com a videira, a qual, por sua vez, alegou não poder aceitar, pois tinha a importantíssima tarefa de dar o seu vinho, que alegra o coração dos homens e também alegra os deuses. As árvores, porém, não desistiram de encontrar um rei e lançaram a sua proposta ao espinheiro, o qual de imediato aceitou ser rei com a condição de que as árvores se colocassem debaixo da sua sombra. Caso contrário, dele sairia fogo que as consumiria. E aqui já nós podemos ver o tamanho da ironia que Jotão apresenta àqueles siquemitas. Pois sendo um espinheiro uma árvore rasteira, não tinha como produzir sombra nenhuma. Mas quando seco, tornava-se um excelente combustível para incêndios que devoravam florestas como a do Líbano inúmeras vezes. Concluindo seu discurso, Jotão então disse aos siquemitas: se o que vocês fizeram foi sincero e honesto, sejam felizes com Abimeleque, e seja ele feliz com vocês, mas se não, que dele saia fogo e queime vocês, e de vocês saia fogo e o queime. 3 anos depois, Abimeleque foi para Tebes. Você pode acompanhar, e você vai achar este acontecimento aí no mesmo capítulo, do versículo 50 a 56. Pouco tempo de governo de Abimeleque, os siquemitas se revoltam contra Abimeleque. E uma das cidades revoltadas chamava Tebes. E então, Abimeleque, ele, quando preparava-se para incendiar a fortaleza da cidade de Tebes, ele foi atingido por uma pesada pedra atirada do alto da torre por uma mulher. Ou seja, do versículo 22 ao 49, Abimeleque incendeia algumas cidades dos siquemitas, e uma das mulheres siquemitas mata aquele Abimeleque, cumprindo a profecia que Jotão tinha dito: o fogo vai sair dos 2 lados e vai consumir, se esse não estiver de acordo com aquilo que primeiramente agrada o coração de Deus. O que essa história tem a ver com o nosso tempo presente? Quais são as lições que nós podemos tirar desta porção das Escrituras? Primeiro, é que como tema nós devemos entender que quem conduz todas as nossas decisões é Deus, em qualquer área da nossa vida. Assim sendo, eu quero trazer algumas diretrizes para que a gente possa refletir nesta manhã. Dias atrás alguém me perguntou: pastor, em um tempo político tão polarizado como o que nós vivemos hoje em dia, o que define o seu voto? E eu disse para ele: a Bíblia Sagrada.
Não só o meu voto, a Bíblia Sagrada normatiza toda a minha vida, em todas as áreas. Ela normatiza a minha fé e a minha conduta. Ela normatiza a minha conduta como pai, como filho, como cidadão. Ela normatiza a minha moralidade e por aí poderíamos trazer tantas outras áreas em que a Bíblia normatiza a nossa vida. No total, ela normatiza todas as áreas da nossa vida. E aí, nós podemos, por meio da Escritura, usando esse mesmo texto, buscar algumas diretrizes que provêm de Deus. Primeira, como crentes, num tempo polarizado como nós vivemos, nós precisamos urgentemente deixar a Bíblia normatizar nossas condutas e decisões, inclusive o nosso voto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? A Bíblia normatiza as condutas e decisões das nossas vidas. Tudo que nós fazemos, todas as nossas decisões, todos os nossos projetos, tem que ter como alicerce a Escritura Sagrada. E o mundo polarizado, como o que nós vivemos, nós temos um guia perfeito, um manual ideal para o presente tempo. A Bíblia nos confere a direção certa, a palavra certa, e no devido tempo, a moderação, o respeito e o amor para com o próximo, principalmente para os que pensam contrário a nós. A Bíblia nos dá equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, para todas as tomadas de decisões que nós devemos tomar. Mas não só isso, a Bíblia também, ela vai dar a nós, em tempo polarizado, sabedoria. Irmão, se você está em dúvida quanto a algumas questões da sua vida, ou até mesmo referente ao seu voto, busque a sabedoria de Deus por meio da Bíblia. A Bíblia vai te dar o caminho. A Bíblia vai abrir os seus olhos e o seu coração. Não existe a possibilidade de neutralidade para o cristão. O cristão não pode ficar em cima do muro. Há um ditado popular nos nossos dias hoje, que os isentos sempre caem para o lado errado. E é verdade. Você, eu, nós como igreja precisamos nos posicionar. E aquela que baliza a minha referência, ou que me dá a noção exata, adequada para a minha ação, é a Bíblia Sagrada. Os isentos, os neutros, permitem conscientemente que outros definam tudo por ele. Isso é um erro terrível. Falando em voto, dias atrás, na Colômbia, teve-se a eleição presidencial. Mais de 50% da população colombiana se eximiram da sua responsabilidade de voto. Sabe o que aconteceu? Foi eleito um presidente, que uma das suas primeiras ações foi: vamos liberar as drogas. Esses 50% que não foram às urnas começaram a se rebelar, começaram a ir para as ruas. Por que não tiveram a decisão antes acertada, adequada, antes da tragédia, antes do caos? A história nos mostra que muitos irmãos e irmãs foram martirizadas, porque tomaram uma justa posição, não arredaram pé daquilo que criam, daquilo que a Escritura davam a eles como norte para as suas decisões, diante de um mundo sempre polarizado. De um lado César, de um lado Cristo. A quem seguir? A quem prestar culto? A Cristo. A Cristo. A Escritura nos diz: devemos prestar culto ao nosso Messias ressurreto. Por causa disso, muitos foram mortos, queimados vivos, exilados, decapitados. Não podiam comprar, não podiam vender.
A sabedoria que você precisa para este momento e para todos os momentos da sua vida encontra-se aqui, na Bíblia Sagrada. Mas existe mais uma questão que nós podemos tratar. Em tempos polarizados, nós cristãos precisamos saber em quem e como votar. Pastor, mas a religião não tem nada a ver, fé não tem nada a ver com política. É justamente isso que eles querem que você pense. Da mesma forma como eles advogam que fé não tem nada a ver com ciência. E tantas outras balelas que tentam empurrar na sua garganta ou no seu coração. Não aceite isso. Porque a Bíblia normatiza todas as minhas condutas, inclusive o meu voto. Como cristãos, temos que votar em candidatos que apresentem propostas que sejam coerentes com a Escritura. Aqui não tem nada a ver porque eu gosto ou não gosto do indivíduo em si. Tem a ver com a Escritura. Hoje temos 2 candidatos concorrendo ao pleito de presidente da República Federativa do Brasil. Quero deixar claro aqui, está sendo gravado, que eu não sou nem bolsonarista e nem lulista. Eu sou crente em Jesus Cristo. Mas a Bíblia normatiza o meu voto. É isso que me define. É isso que tem que te definir. Sou um cidadão, sou um patriota, que anseia dias melhores para o nosso país, onde nós habitamos, onde temos nossos negócios, onde nós sonhamos encerrar nossa carreira para ir para o céu, onde nós sonhamos que os nossos filhos vão ter dias melhores, dias com homens honestos, tementes a Deus. Assim sendo, eu tenho algumas aplicações práticas para a sua e para a minha vida. Primeira aplicação prática, irmãos, que eu quero que você preste atenção nela, que nós temos que aprender nessa manhã, é que as más escolhas sempre acabam em desastres. As más escolhas sempre acabam em desastres. Em matéria de administração pública, tudo que começa errado sempre vai dar errado. Se elegermos um candidato desqualificado ou corrupto, a sua atuação, a sua administração tem todas as probabilidades de tornar-se um fiasco, um desastre, com prejuízos irreparáveis, em todas as áreas. Segunda aplicação, que nós devemos aprender nesta manhã, é que nós não devemos escolher um candidato de caráter duvidoso. Se há dúvida sobre a honestidade e sinceridade, não vote neste ou naquele. Às vezes, o procedimento do candidato é claramente duvidoso, pelo uso que faz das coisas públicas, pelas pessoas com quem se relaciona, pelas pessoas que contribuem para a sua campanha, pelas alianças políticas que faz, pela sua vida pregressa, etc, etc, etc. Está tudo diante dos nossos olhos. Terceira aplicação para nós nesta manhã é que as más escolhas quase sempre acontecem por causa da nossa omissão. Se para nós tanto faz quem seja eleito, porque nada vai mudar mesmo. Se para nós política é uma coisa suja, a qual não tem nada a ver com a nossa fé, na qual não devemos nos envolver, então nunca, jamais teremos bons candidatos interessantes para que nós possamos elegê-los. Nenhum crente vai querer se posicionar ou ser um político, porque tem tentado e tem colocado na sua mente, no seu coração, que política não tem nada a ver com a fé. Tem tudo a ver, porque quem criou a política, como todas as coisas, foi Deus, e Deus criou a política para o bem do homem, para o bem da família.
E cada político responde pelos seus atos diante de Deus. Se não responder agora, vai responder no dia do juízo. Martin Luther King, pastor norte-americano, certa vez ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Vou repetir. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Se cumprirmos nossos deveres como cidadãos dos céus, votando de forma consciente, orientados pela Bíblia Sagrada, o resultado nós deixamos com Deus. Deus dará o resultado de acordo com a sua soberania e com seu eterno decreto. Mas nunca, jamais eximirmos da nossa responsabilidade como cidadão. Pense nisso. Mas ainda tenho mais 2 aplicações práticas para a sua vida. Aquele que for eleito, sendo o que votamos nele ou não, devemos nos submeter à sua autoridade. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim que nós devemos agir como crentes. É só você abrir a sua Bíblia e agora, vai lá na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 13, do versículo 1 a seguir. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A última aplicação é que, independente daquele que for eleito, nós devemos orar por ele. Irmãos, nós somos, às vezes, tão ingênuos, que hoje nós não oramos pelo nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, pelo simples fato de entrar nas narrativas e pensar que, são tudo corruptos. Não vou orar por esses corruptos, não. A Bíblia diz que você tem que orar por eles todos os dias. Independente de ideologia, de parte, a Bíblia normatiza a minha conduta e a sua também. Olha o que Timóteo diz, Paulo diz para Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 2, estou encerrando. Orem em favor dos reis, aqui inclui os presidentes, liderança, e de todos que exercem autoridade. Com qual propósito? Para que vivamos vida mansa e tranquila. Qual o propósito que nós devemos orar para as nossas autoridades? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Eu quero que você feche seus olhos agora, e talvez você tenha chegado aqui nesta manhã, sem nenhuma concepção real de como você deveria agir num tempo polarizado, politicamente, como nós estamos vivendo. Mas agora você sabe. Qual a conduta que eu tenho que ter diante do momento político que nós estamos vivendo como cristãos? Eu acabei de falar para você qual que é o caminho. Quem te instrui? É a Bíblia Sagrada. Em quem você vai votar? E não me interessa, o voto é secreto. Mas eu quero que você, antes de votar, analise tudo, dos dois lados, segundo a luz da Escritura Sagrada. Vamos orar. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer-te pela tua bondade sobre nós, porque nós, sem o Senhor, não somos nada, e o Senhor, sem nós, tu és Deus. O Senhor nos deu a palavra, a Bíblia, para um propósito definido, para moldar as nossas vidas, as nossas decisões, os nossos conceitos em todas as áreas da nossa existência. Não deixe que a gente abra mão da Escritura para andarmos segundo narrativas ideológicas, políticas, partidárias. Ó Deus, nos dê sabedoria, mas nos dê também ousadia, para levantarmos, ó Deus, contra tudo aquilo que conspira contra o Senhor, contra a tua igreja, contra a família, contra os princípios que nós cremos, dados pelo Senhor.
E assim nós oramos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.